do Evangelho, a gente vai ver, nós vamos falar hoje sobre os itens 1, 2 e 3. Introdução. Na introdução é o iniciozinho, a gente está então realmente bem no início, a gente vai falar do comecinho do Evangelho. A introdução de todo o livro, ela serve como abertura, como apresentação do que vai ser falado dentro do livro. A gente muitas vezes pula, a gente sempre, aqui no SEACE, as palestras, quando tratam da introdução, a gente sempre fala isso, né? Eu já escutei outros palestrantes também colocando que a gente às vezes pula mesmo, a gente vai direto, a gente quer ir direto ao assunto. Pular a introdução, a gente realmente não compromete, a gente pode ler o livro sem ler a introdução, mas exatamente para facilitar a nossa leitura, para a gente entender melhor, porque na introdução, o autor ele torna a obra toda mais compreensível, ele diz qual o motivo de estar escrevendo aquela obra, o que ele pretende com aquilo, ele coloca palavras e conceitos que ele vai utilizar no decorrer da leitura, então é sempre muito bom, em especial a codificação. A introdução de Kardec é sempre bem, até extensa, mas ela é bem cuidadosa, ela coloca coisas muito importantes realmente para que a gente entenda o decorrer de toda a codificação. Então, já que a gente está no comecinho do livro e a gente, às vezes, pula até o que está antes da introdução, né? Então, eu coloquei ali embaixo, aqui nesse slide, o que vem, às vezes, a gente passa direto e não lê. Então, logo na contracapa, normalmente, do Evangelho, a gente tem esse texto aí que ele coloca, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, ou seja, é um livro que vai tratar, vai abordar as máximas de Cristo, sobre a interpretação do Espiritismo, né, à luz do Espiritismo, e também vai dizer para a gente como é que a gente aplica essas máximas, o que Cristo trouxe para a gente nas nossas circunstâncias da vida. Em algumas edições, logo embaixo daí do Por Allan Kardec, ainda tem uma frase que Kardec coloca, que é bem sugestiva para a gente, que ele coloca: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, ele já dá aquela dica e aquele conforto que a gente tem, né, de que a gente tem que ter fé, mas que a gente tem que sempre estar colocando a razão junto com isso, a lógica, o bom senso, e que isso tem que valer para todas as épocas, né? Não só para a época de Cristo, nem para a época de Kardec, mas para todas as épocas da vida. É assim que a gente tem que entender a nossa fé. Bom, depois dessa primeira folha vem o índice, né? Que a gente já conhece também, com todos os capítulos, vem uma nota da editora e uma explicação, onde a FEB coloca que ela trata da terceira edição do livro, né, a tradução e a terceira edição, que foi quando Kardec tornou o ensino do Evangelho o definitivo, aquilo que ele tinha escrito, então por isso é adotada a forma e o conteúdo que estão na terceira edição. E aí, depois disso, ainda antes da introdução, vem o prefácio. E o prefácio a gente realmente lê muito pouco, né? Eu trouxe para a gente ler junto, porque o próprio Kardec ele coloca na nota embaixo desse prefácio que essa instrução que a gente vai ler, ela foi transmitida por via mediúnica e que ela resume de uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade do Evangelho, da obra do Evangelho. Então ele coloca como prefácio. Então vamos ler esse trechinho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície
da terra e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto, tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E quem assina é o Espírito da verdade, que a gente sabe que é Jesus, né? Então, a importância desse prefácio, né, ele faz realmente um resumo, dizendo que essa obra foi trazida por espíritos superiores, para desvendar uma série de coisas ocultas, de significados, de sentidos que a gente precisava, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos juntos, né? E que a gente precisa do mandamento maior, que é amar o próximo, né? Nos amarmos uns aos outros. Então, vamos entrar propriamente na introdução. Então, o primeiro item da introdução, item 1, Kardec ele intitula O Objetivo desta Obra. Então, ele vai explicar exatamente o que ele pretende com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca que a gente pode dividir o conteúdo que os evangelhos trazem, e aí todos os evangelhos, né, não é o segundo o Espiritismo, mas o que foi escrito pelos evangelistas, a gente pode dividir, ele divide em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E aí ele chama a atenção que esses 4 primeiros tópicos, né, os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições e essas palavras que foram tomadas como dogmas, elas são sempre motivo de controvérsia. Cada um interpreta de uma forma, cada um diz que aquela forma de interpretação é que é a correta. Então ele não quer, ele não vai tratar de discutir essas coisas, né? Já tem essa discussão, ele não veio para trazer nada, acrescentar nada sobre isso, mas ele vai tratar na obra do ensino moral. Por quê? Porque esse conserva-se inatacável. É um terreno que todos os cultos podem se reunir, não importa a crença, ele não tem disputa ali religiosa, nem dogmática, então ele é uma unanimidade. A gente percebe que mesmo aquelas pessoas, os materialistas ou aqueles que não acreditam em nada, ninguém ataca a moral de Cristo, né? Tudo que Cristo deixou, que Jesus deixou para nós como ensinamento, é de uma coerência, de uma interpretação única, de amor mesmo, né? De amor do Pai, do amor de Deus. Então, é essa parte que Kardec vai estudar, que ele vai, com a ajuda dos espíritos, ele vai trazer para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele coloca que, para os homens em particular, o Evangelho, esse código moral, constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, a gente percebe nesse pedacinho, nesse trechinho, como o evangelho é importante para a gente no nosso dia a dia, né? É o nosso código moral, são as regras que a gente precisa seguir, entender, interpretar corretamente, para que a gente possa aplicar elas tanto na nossa vida privada, na nossa evolução pessoal, mas também como é que a gente lida no nosso dia a dia com a sociedade, nas nossas relações familiares, no trabalho, na rua. A gente tem esse código, é fundamentado na justiça e, principalmente,
que a gente tem que observar, que é o nosso roteiro para a felicidade, porque a gente está tratando das leis divinas, a gente está tratando do que a gente deve seguir para a gente não sofrer, então para a gente evoluir e seguir rumo à nossa felicidade. E mais, ele coloca também em destaque que a gente nos levanta, né, nos esclarece uma série de dúvidas, de coisas que a gente não conseguia entender, o Evangelho ele acaba nos esclarecendo sobre isso. Então é por isso que ele vai estudar essa parte do ensino moral e nos trazer no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, e aí Kardec ele vai chamando a atenção nesse item 1 ainda da introdução, de algumas coisas. Então, por exemplo, ele diz que a moral evangélica todo mundo admira, a gente tem um consenso em torno dela, que a gente admira, mas que, por outro lado, muitas vezes a gente pronuncia essa moral evangélica simplesmente por uma fé, que muitas vezes ela é completamente cega, ela não está amparada lá naquela razão. Por quê? Porque a gente vai muitas vezes repetindo aquelas máximas proverbiais que Jesus falava, que os evangelistas trouxeram para a gente, mas a gente não se atém muito no verdadeiro sentido. A gente vai repetindo aquilo, muitas vezes a gente vai dando um caminho para essa moral que não é o verdadeiro, ou às vezes é um caminho até de preconceito, né? A gente interpreta de uma maneira errada e vai propagando aquilo, vai repetindo aquela forma de interpretar. Às vezes aquilo está exatamente sendo utilizado por uma questão de outros interesses que não o interesse do amor ao próximo, interesses de dominação, de ter poder, né? Então isso é bem atual, hoje a gente vai lidando mais ainda com isso, né? A gente muitas vezes tem as fake news que a gente fala, a gente precisa ter cuidado o tempo inteiro, desde lá da época em que Kardec trouxe isso para a gente, por todos os tempos até hoje, a gente tem que ter cuidado com essas interpretações, né? A gente precisa lembrar que Jesus falou por parábolas, num outro tempo, então ele precisava usar essa fórmula alegórica, um misticismo intencional ali na linguagem, mas a gente precisa estar atento quais são os verdadeiros preceitos dessa moral dentro das narrativas de Jesus. A gente tem que ter sempre em mente que esses preceitos ele tem que estar no fundo sempre o amor ao próximo, né? O amor a Deus e ao próximo. A gente pensar no outro, o que a gente gostaria que fizesse se a gente estivesse naquela situação. Então é a partir daí que essas interpretações vão ser feitas e a gente já tem, com a ajuda dos espíritos, essa interpretação de uma forma mais correta, mais verdadeira. Bom, Kardec, então, ele diz que para obviar a esses inconvenientes, ele reúne na obra artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Ele vai chamando a atenção disso, que o evangelho ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, de qualquer culto, né? Então, ele conserva o que é útil nas mensagens e o que vai realmente interessar para a gente como código de conduta. Ele não se atém, ele esclarece que não se ateve à ordem cronológica dos fatos, mas que ele vai classificando essas máximas de Jesus de uma forma metódica e de forma que uma decorra das outras, então que não fiquem ensinamentos soltos, ele reúne aquilo que faz sentido, que trata de um mesmo assunto, ele vai reunindo e vai explicando ali tentando nos esclarecer com a ajuda dos espíritos o que aquilo quer dizer. E aí a gente lembra, né, na estrutura do Evangelho, que como complemento de cada preceito, tem as instruções dos espíritos. Ele vai acrescentando essas instruções dos espíritos em cada capítulo, e lembra que essas mensagens mediúnicas, né, espirituais, elas foram ditadas em vários países por diferentes médiuns. E ele fala que isso é uma tentativa de afastar tanto a influência pessoal, né, se fosse de um único médium, todas essas mensagens que chegam, como também a influência do meio, de ser um único centro, num único país, que aí você tem toda
uma conjuntura ali que às vezes leva ao mesmo tipo de mensagem, um influencia o outro, e lembrando também que essa questão de ter sido algo difundido naquela época, em vários lugares diferentes acontecendo ao mesmo tempo, também demonstra que ninguém tem privilégio, né, que não é privilégio do povo do francês ou do americano, é de todos, aquilo surgiu em todos os lugares. E a gente tem que lembrar também que naquela época não tinha internet, não tinha facilidade e a rapidez com que as notícias chegam, então dificilmente, algo que acontecesse nos Estados Unidos, a gente saberia o que estava acontecendo imediatamente em algum outro lugar da Europa, né, às vezes entre a própria Europa mesmo. Então esse caminho da informação, ele era lento, ele era difícil. Então não a gente afasta a influência que um estava sabendo do que o outro estava falando naquele momento. Kardec também lembra que ele teve acesso, né, a muitas mensagens, para ele chegar a essa conclusão e o que ele ia publicar, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que todas tinham que se repetir. Então ele só lembra que ele não publicou todas as mensagens, né? Porque senão ia ser uma leitura monótona, chata, a gente lê várias vezes as mesmas coisas dito de outras formas, de forma pequena ali, variável. Então isso ficaria repetitivo. E ele também teve o cuidado de não identificar os médiuns, porque isso não acrescentaria nada, o importante era a mensagem que estava ali. Ele coloca que o essencial é pôr o evangelho ao alcance de todos, colocar o ensino moral ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, é ao alcance de todos, de forma fácil, mais clara, que a gente consiga observar as consequências daquilo ali e as aplicações no nosso dia a dia. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. Então a gente lembra de algumas passagens que umas são realmente complicadas de a gente ler aquela frase e entender na sua totalidade. E outras fica faltando realmente um sentido que só o espiritismo nos dá, né. Então, por exemplo, quando a gente fala: "Há muitas moradas na casa de meu pai", a gente, com a ajuda da doutrina espírita, a gente precisa compreender também na pluralidade dos globos habitados, na pluralidade das existências. Quando Jesus fala: "Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo", quando a gente entende a reencarnação, e a justiça do processo reencarnatório, a gente também consegue entender isso, da nossa evolução. Mesmo fora da caridade não há salvação, né? Quando traz essa interpretação, que não é fora da igreja, mas fora da caridade, pelo maior ensino de Jesus, que é o amor ao próximo, e até o ser de perfeitos, né? Como é que a gente deve trilhar esse caminho de ser perfeito. Então, realmente, a gente tem essa ajuda do espiritismo, do que trouxeram os espíritos para esse código moral que é o evangelho. Então, a gente fazendo uma pequena conclusão desse item 1 da introdução, que é o objetivo desta obra. O que a gente tem de mais importante ali que Kardec falou? Que a gente está estudando o ensino da moral de Jesus, que o objetivo principal é tornar compreensível, abrir os nossos olhos, mudar a nossa perspectiva de encarar as coisas, né, de uma forma baseada no bom senso, na razão, no ensino moral de Jesus. É uma obra acessível para todos, é um guia para o bom proceder, tanto na vida particular como na nossa vida em sociedade, é dali do evangelho que a gente tira esse bom proceder.
É um roteiro para a felicidade, para a nossa evolução, para a gente não se desviar das leis de Deus. Ele nos esclarece sobre a nossa vida futura e, além disso, ele nos compele a pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Então, ao ler o Evangelho, a gente tem que ter isso em mente, né? Que não é só para a gente ler, sem querer entender ou sem querer aplicar aquilo na nossa vida. A gente precisa ler com esse olhar. E aí Kardec termina o item 1 dizendo que é uma obra para uso de todos, dela podem aurir que todos podem aurir os meios de conformar com a moral de Cristo e o respectivo proceder, e aos espíritas oferece aplicações especiais que lhes concernem de modo especial, né? Porque aí a gente tem esse pulo do gato de entender toda essa questão, o processo mesmo da nossa vida, da nossa encarnação e reencarnação. Bom, as instruções que promandam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho. No item 2, Kardec ele vai trazer a autoridade, o título é Autoridade da Doutrina Espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. Então, o que Kardec vai tentar nos passar aí? Assim, com que autoridade a doutrina espírita tem, qual é a comprovação que a gente pode ter, né, através da doutrina espírita? Por que a gente encara isso como uma verdade, como um raciocínio, como essa fé dentro da razão, né? Por que a gente tem isso? E aí Kardec vai explicar por quê. Ele diz que a doutrina ela foi de concepção ampla, ou seja, ela não é de concepção puramente de nós encarnados, né? Ela tem a parte, ela conta com os encarnados, mas sobretudo com o ensino dos espíritos, né? Então ela tem essa concepção ampla, espiritual, de espíritos superiores, né? Também ali com a gente, dando essas mensagens todas. Ele ressalta que os espíritos se manifestaram por diversas pessoas, não foi um único médium, porque se fosse uma única pessoa, a gente ia ter que acreditar unicamente em uma pessoa, mas não foi, né? Foram várias pessoas em diversos lugares, por toda parte, né? A gente observa isso e Kardec fala e refala disso o tempo todo. Foram espíritos que nos revelaram por toda parte. Ele coloca que uma pessoa pode ser enganada e pode se enganar também, né? A gente pode ser enganado pelo tipo de espírito, pela nossa mente e também pela mente dos outros espíritos, né? Quem que está dando essa manifestação, se fosse por uma pessoa só? E a gente pode achar que é de um espírito superior ou que está recebendo uma mensagem e não estar na verdade. Mas são várias pessoas vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Então, isso é tanto garantia para aquele médium que está recebendo a mensagem, como para todos que estão desfrutando, sabendo daquela mensagem. Ele ressalta também, é importante a gente lembrar, que a gente ainda está longe da perfeição, né? Então, nenhum de nós aqui encarnado, a gente conhece a verdade absoluta com exclusividade. Então, a gente precisou que a gente use esse método o tempo inteiro, de não ser uma única pessoa, de ser algo que vai acontecendo em vários pontos, por várias pessoas diferentes, o que também ressalta esse caráter de não ter privilégios, né? De não ter um preconceito em relação ao que foi dito pelos espíritos e para quem foi passada essa mensagem. A mensagem por uma pessoa só, se fosse uma única pessoa recebendo, ou um único lugar, um único centro espírita, ou um único país, ela poderia desaparecer, ela poderia não ser divulgada, não ter essa divulgação que ela teve, de chegar até o Brasil, da gente ter, e mesmo os conceitos, né, espíritas, a gente vê que são espalhados pelo mundo, não são restritos, a gente aqui segue com mais detalhes, né? A gente tem estudos para isso, mas a gente vê que essa questão da reencarnação, de acreditar numa vida após a morte, de entender isso, é algo divulgado.
Kardec ele coloca que a gente pode queimar os livros, mas a gente não pode queimar os espíritos. Então, é o tempo inteiro a gente recebendo esses ensinamentos através dos espíritos. Por inúmeros médios em vários pontos da Terra, todos os povos, todas as seitas, não é um privilégio da doutrina espírita. O objetivo sempre do espiritismo e da doutrina espírita não é para alimentar dissensões, não é para alimentar discussões, mas para apaziguar, para trazer pontos de concordância, de tranquilidade, de calma. Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos além túmulo, né? Então, não tem quem. Todos somos médios e aqueles que são médios ostensivos não tem classe social, não tem se é homem, se é mulher, não tem se é pobre, se é rico, todos podem receber essas mensagens. Bom, e aí Kardec ele vem falar, então, que o que dá autoridade realmente à doutrina espírita é essa universalidade do ensino dos espíritos. Essa universalidade ela é a força do espiritismo e também a causa da sua rápida propagação. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, ele não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Então, o primeiro exame, como é que a gente pode comprovar, né? O que a gente vai fazer para comprovar esse ensino dos espíritos? O primeiro exame comprobativo, ele diz, é sem contradita o da razão, né? Como Kardec sempre coloca, ao qual se cumpre, se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Toda teoria manifesta contradição com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, Kardec ele vai discorrer depois, tanto no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a preocupação com os espíritos enganadores, né? A preocupação da gente conseguir observar e não ser enganado, não se deixar enganar. Então, ele coloca que a razão, a gente tem que tudo submeter à razão, ao bom senso, né? Que os espíritos elevados, as ideias deles são totalmente despidas dos nossos preconceitos, dos preconceitos terrenos, do que a gente vai alimentando, dizendo sem nem perceber, né? Mas que muitas vezes ofende os outros. Então, que espíritos elevados a gente vai olhar a linguagem que eles estão falando, vai buscar isso para a gente comprovar, para a gente ter essa universalidade dos ensinos e vai observar se são vários que estão falando aquela mesma coisa e se elas podem passar pelo crivo da razão e do bom senso. Então, a gente vai buscar sempre esse parecer do que a maioria está falando e vai tentar tomar aí com guia. Passou por esse crivo da razão, então não é uma opinião de uma pessoa, mas é realmente a manifestação dos espíritos. Então, a concordância no que ensina os espíritos é, pois, a melhor comprovação. E aí a gente precisa ter alguns cuidados que Kardec tomou ao escrever, ao codificar. Um médio, ele interroga vários espíritos. Se fosse um médico só interrogando vários espíritos, você pode ter a mesma coisa, né, um único falando, ele pode ter a mesma coisa sob diferentes nomes, quer dizer, na verdade, podem nem ser vários espíritos, né? Pode ser um só que está tomando de diferentes nomes ali com o objetivo de enganar aquele médium. Diversos médiuns de um mesmo centro espírita também não daria muito certo, porque mesmo sendo vários médiuns, a gente está ali sobre a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, é nisso que Kardec ele vai basear essa comprovação, né, do ensino dos espíritos, porque foram feitas espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros.
Outro cuidado que a gente precisa ter é que sempre a gente tem que estar ligado que os interesses que a gente tem nessas mensagens é da moral de Jesus, né? Quando um princípio novo ele tem que ser enunciado, ele tem que chegar a nós, normalmente ele é feito espontaneamente, em diversos pontos, de modo idêntico, não quanto à forma, mas quanto ao fundo, né? Quanto à mensagem que ele está passando. Então, isso é a garantia. Temos que ter cuidado com com as nossas próprias ideias, né? Aquilo é uma ideia nossa e a gente está tomando aquilo como verdadeiro, ou mesmo que seja diferente da nossa ideia, mas estão vários espíritos falando, a gente percebe que ali existe realmente uma mensagem de amor, de acolhimento, de amor, de verdade, aí a gente pode aceitar. E a gente também observa, até no decorrer, né, quando a gente tem uma casa espírita, a gente faz parte desses trabalhos, que às vezes uma outra ideia muito diferente daquilo que a gente está acostumado, e que a gente percebe que não é ideia de espíritos superiores, aquilo normalmente não prospera. Kardec já chamava atenção para aquilo, aquilo vai se desfazer, né? Não vai prosperar. Crede em tal coisa porque somos nós que dizemos, também não é algo que a gente vai encontrar no Evangelho e na obra da doutrina, nas obras da doutrina espírita, né? Porque a gente não vai se basear em opinião pessoal, que pode ser falsa ou pode ser verdadeira. A gente precisa ter a sanção da concordância. Essa verificação vai constituir uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e vai anular as teorias contraditórias. Muitos pontos ainda não são elucidados, a gente tem que lembrar que a gente ainda não sabe da verdade, não está tudo claro ali, a gente precisa ir amadurecendo, precisa observando, vendo a sociedade que a gente vive, os problemas dela, para a gente ir abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente. Então, a gente precisa ter reservas quando a gente começa a elucidar esses pontos, a gente tem que descartar aquelas opiniões individuais, a gente deve ter opiniões individuais, né, que pode ser mais ou menos prováveis, mas a gente só vai confirmando a partir do que a gente vai observando ao redor, né, da razão, do bom senso e da concordância entre os ensinos dos espíritos. Lembrando que Kardec diz que ele obteve mensagens de 1000 centros espíritas sérios, né? Que na época devia ser algo bem grande, né? O espiritismo começando, então, e ele diz que difundidos por diversos pontos da Terra. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Então, a gente vai sabendo, aos poucos, isso vai se revelando. A gente também não deve ficar numa posição de que já está tudo revelado ou que a gente não deve olhar com outros olhos para aquilo. Então, acredito que o momento que a gente passa, atual, é esse momento de novas ideias, de circunstâncias novas que estão nos fazendo compreender outras coisas que a gente ainda não compreendia, né? Então, a gente está num momento de muita evolução, acredito, de muita mudança nossa interna rumo a essa evolução. E que os espíritos eles estão vindo, né? Aos poucos, eles estão consolidando também nesse mesmo método, nesse mesmo critério de Kardec, eles estão consolidando essas ideias. Então, uma conclusãozinha também desse segundo item da autoridade da doutrina espírita. A autoridade está baseada na revelação dos espíritos, por diversos médiuns que chegam a nós, a doutrina, de diversos lugares.
em concordância com a moral de Jesus, baseadas com o crivo da razão e do bom senso. A gente precisa ter cuidado com a nossa opinião pessoal e está baseado na universalidade do ensino dos espíritos. Então, é isso que dá a autoridade da doutrina espírita, né? Revelação de espíritos, diversos médiuns, diversos lugares. Kardec, extremamente cuidadoso e preocupado com a questão da razão e do bom senso, da concordância com a moral de Jesus e da universalidade do ensino dos espíritos. E passamos, então, para o último item, que Kardec ele vai abordar as notícias históricas. Esse é o título do terceiro item da introdução do Evangelho. Esse item a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque ele vai trazer vários conceitos, né? Então é um pouco, talvez, cansativo. Ele começa dizendo que, para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem singulares. Então, ele diz que a gente deve entender esses conceitos, essas palavras, para que a gente possa dar um verdadeiro sentido àquilo que Jesus trouxe para nós. A gente tem que lembrar que o ministério terreno de Jesus ele foi cercado por movimentos filosóficos, políticos, religiosos que exerciam forte influência na vida do povo daquela época. Então, quando a gente examina as páginas das escrituras, mais especificamente dos evangelhos, a gente vê que existiam vários grupos religiosos, alguns bem conhecidos, né, como os escribas, fariseus, os sacerdotes, os saduceus, e outros que não tinham tanto destaque, mas que participaram, a gente vê até nas passagens Jesus tocando no nome deles, como samaritanos, publicanos, zelotes. Então, a gente estudar essas notícias históricas e essas palavras, a gente acaba também conhecendo esses grupos religiosos da época e como que eles se comunicavam com Jesus, né? Como é que eles se relacionavam com Jesus. É importante, eu botei esse mapinha aqui, porque isso vai explicar muitas dessas divisões entre esses grupos religiosos, né? Então, a gente tem na parte de cima o reino de Israel, que a capital era Samaria, e abaixo o reino de Judá, que era Jerusalém, né? Então, essa divisão aqui já gerou bastante discórdia, bastante confusão entre esses grupos. Então, vamos lá. Os grupos religiosos da época de Jesus. Os escribas, a gente vê várias passagens colocando os escribas, que ficaram conhecidos nas páginas do Novo Testamento como doutores da lei, por serem profundos conhecedores das Escrituras. Eles não podem ser estritamente definidos como uma seita, mas sim como membros de uma espécie de academia dos tempos bíblicos. Por isso, eles se sentiam no direito de interpretar a lei para o povo judeu. Então, os escribas, eles eram, a princípio, os secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Eles eram bem audaciosos, né? Eles afirmavam que eles comparavam os seus mandamentos aos mandamentos de Deus. Eles achavam que os ensinamentos que eles traziam eram os ensinamentos do próprio Deus. Então, eles difamavam, obviamente, Jesus, né, que se contrapunha a eles, e jogavam o povo também contra Jesus. Eu botei aqui uma passagem para a gente lembrar, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, então eles tinham toda uma justiça que eles pregavam, que eles se intitulavam como se fosse de Deus, e vem Jesus e dizer, olha, a justiça está muito além disso daí que vocês estão pregando. Os fariseus. Os fariseus deriva de um vocábulo hebraico que significa separado.
denomina um grupo de judeus extremamente apegados à Torá, que era o livro sagrado dos judeus. Formavam entre o povo judeu uma espécie de comunidade à parte. Eles eram a elite do povo, eles não se misturavam, mas eles, os escribas e os fariseus, eles eram simpatizantes entre si. E há fortes indícios de que alguns escribas eram também fariseus, né? Eles surgiram de divisões, são divisões entre os judeus. As divisões eram feitas por interpretações das escrituras e discussões intermináveis, né? Eles tiveram uma época que eles foram perseguidos, mas eles readquiriram esse poder e conservaram esse poder até o ano 70 da era cristã. Eles eram servis cumpridores das práticas exteriores e do culto, um zelo ardente pelo proselitismo, inimigos dos inovadores, tinham severidade dos princípios, ocultavam costumes antigos, muito orgulho, excessiva ânsia de dominação, a religião estava distante da fé sincera, eles ostentavam, eles exerciam grande influência sobre o povo, que eram vistos como santos, e eles diziam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. E aí Jesus, a gente lembra de muitas passagens de Jesus desmascarando essa hipocrisia, esse proselitismo, essa fé que está distante, né, daquela fé sincera, quando ele fala que o espírito que vivifica, a letra que mata, né? Então não era importante a prática exterior, Jesus veio trazer exatamente isso, né? O importante era o que estava dentro de nós. Os saduceus, que foi uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. e cujo nome lhe veio de seu fundador Sadoc. Os saduceus compunham uma das mais importantes e influentes seitas judaicas, muitas vezes em oposição tanto política quanto teológica aos fariseus. Essa seita era amplamente constituída pelos elementos mais ricos da população, e entre seus componentes se encontravam os sacerdotes mais poderosos, mercadores prósperos e classe aristocrática da sociedade. Então, eles eram influentes, eram ricos, né? Eles rejeitavam as interpretações dos escribas e dos fariseus sobre a lei mosaica, e apegavam-se à interpretação literal. João Batista ele percebe os perigos que os saduceus representavam para a religião judaica e os trata com certa rigidez. No início, os saduceus eles temiam um pouco Jesus, mas depois eles passaram a odiar Jesus também, né? Porque era considerá-lo como inimigo. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam na imortalidade, na ressurreição, nos anjos bons ou maus. As recompensas para eles eram baseadas na satisfação dos sentidos físicos naquela existência. Interpretação literal das escrituras, assemelhavam-se muito aos materialistas e eram pouco numerosos, mas eles tinham importantes personagens. Os samaritanos, que a gente também tem as passagens que a gente sabe, né, dos samaritanos são bem conhecidas, como aquela do samaritano, do bom samaritano, que acolhe a pessoa que sofreu um assalto ali, provavelmente, né, que estava caído na estrada, acho que todos conhecem essa passagem. Mas os samaritanos eles se originaram lá após a morte de Salomão, ocorreu o cisma, que foi essa separação das duas tribos hebraicas em dois reinos, aí lá, lembrando daquele mapinha, né? O reino de Israel, situado ao norte, tendo Samaria como capital, então daí os samaritanos, e o reino de Judá, localizado ao sul, tendo Jerusalém como capital. Eles admitiam o Pentateuco, somente o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse fossem posteriormente anexados. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma crença de uma e de outra, né? Então eles estiveram quase que constantemente em brigas, em guerras com os reis de Judá, e no livro, em Kardec, ele coloca que ainda existiam alguns samaritanos em algumas regiões lá
daquela região ali, né, do Oriente, algumas regiões ali ainda tinham samaritanos. Eles tinham algumas divergências, mas, como está colocado ali, o fundo deles, a crença deles também tinha muito de comum. Eles se originaram, né, todos de um mesmo grupo que foram se separando por divergências. Bom, os publicanos, que eram os chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, eram os cobradores de impostos e de rendas de toda espécie, quer em Roma, quer nas outras partes do império. Os judeus, eles sempre, de toda a dominação romana, o imposto sempre foi o que os judeus dificilmente aceitavam, isso causava muita irritação, então isso gerou muitas revoltas, e chegou até a questão religiosa, e eles consideravam que, como eles abominavam os impostos, eles também detestavam, né, os publicanos, achavam que não eram pessoas estimáveis e nem admitiam que outras pessoas andassem com os publicanos, porque eles desprezavam. E aí eu botei essa passagem aqui também, que os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Né? Perguntando a Jesus. E os publicanos eram equiparados, então, a esses pecadores. E Jesus respondendo: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os essênios ou esseus, que era a seita judia fundada cerca do ano de 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma associação moral e religiosa, eles distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes, ensinavam o amor de Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão, a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Eles viviam afastados da sociedade, no deserto, concentrados em estudar as escrituras sagradas. Alguns acreditam que João Batista foi um essênio, né? Eles levavam um gênero de vida que se assemelhava muito aos primeiros cristãos, aqueles ensinamentos, e alguns até chegam a dizer que Jesus tinha conhecimento dessa seita, ele teve contato com essa seita. Os terapeutas, do grego terapeu, que é servir, são servidores de Deus ou curadores, eles eram sectários judeus, contemporâneos do Cristo, tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação e também eram celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária, constituiam uma verdadeira ordem religiosa. Estamos terminando, estou vendo que já está aqui na hora, né? Os nazarenos, que foi o nome dado na antiga lei aos judeus, que faziam voto perpétuo e temporário de pureza, se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos, e mais tarde é que os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. E os portageiros, aqui para a gente encerrar essa parte das palavras, que eram os arrecadadores de baixa categoria, né? Vem de portar, então eles estavam ali como se fosse uma aduana, uma alfândega, eles cobravam impostos na entrada das pessoas nas cidades. Bem, conclusão, então, que a gente tira dessa introdução 1, 2 e 3, é bastante coisa. O Evangelho é um código de conduta para todos nós, é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que tirar dali a nossa conduta do nosso dia a dia, da nossa evolução, do nosso aprimoramento individual e em sociedade. A autoridade da doutrina espírita está na universalidade do ensino dos espíritos, e a gente lembrar com essa terceira parte, além de esclarecer a gente o que era cada um daqueles grupos, qual foi a postura de Jesus com eles, né? Ele manteve o propósito o tempo inteiro, ele não se intimidou com a pressão que ele sofreu de todos os lados, de todos os grupos poderosos, ele não utilizou violência, nem nervosismo,
é através da calma, da tranquilidade, paciência, e é isso que a gente tem que perseguir também para que a nossa evolução seja individual, mas seja coletiva também, né, seja de todos nós juntos, lembrando que o amor é que é o caminho para essa felicidade, isso que é a conclusão mais importante, né, a gente viver realmente no amor. Seu Armando, em cima do laço aí. Tá bem, Paula. Foi ótimo, muito proveitosa a tua palestra, né? Que bom. Seja escrito e cumprido, tá? É. Agora nós vamos, então, finalizar a nossa reunião, pedir a todos os médios passistas que fiquem a postos, né, se a espiritualidade quiser